A água fervente chiava contra a pele dele como ácido vivo, vapor subindo em nuvens sufocantes, enquanto o grito ecoava pelo ar úmido da cozinha subterrânea. Elara apertava o balde vazio com as mãos trêmulas, o coração martelando como um tambor de guerra, os olhos fixos no homem, não na criatura, que se erguia devagar, o torso nu marcado por bolhas vermelhas e carne rasgada. Ele era o Rei Alfa, o Senhor das Sombras de Eldória, e ela acabara de atacá-lo. O cheiro metálico de sangue se misturava ao vapor, e o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer rugido. Ele não gritou de volta. Em vez disso, um sorriso lento se formou em seus lábios queimados, os dentes brancos contrastando com a dor que devia estar rasgando cada nervo. "Você vale a dor", murmurou ele, a voz rouca como cascalho sob botas pesadas, estendendo a mão para tocá-la. Elara recuou, o balde caindo com um clangor metálico no piso de pedra irregular do porão de sua casa em Vila Sombria, uma das periferias esquecidas de Eldória, onde as ruas estreitas serpenteavam entre edifícios coloniais decadentes e o nevoeiro do Rio Negro engolia tudo ao anoitecer. Tudo começara horas antes, quando o sol se punha atrás das colinas rochosas que circundavam a cidade. Elara corria pelas vielas de paralelepípedos, o ar frio cortando sua respiração ofegante. Seus pés batiam contra o chão úmido, ecoando como tiros em uma armadilha que se fechava. Atrás dela, os caçadores da matilha rival, os lobos de prata, como se autodenominavam, apesar de serem vampiros tão sedentos quanto qualquer outro, ganhavam terreno. Ela ouvira os sussurros na taverna do Mercado das Sombras. O Rei Alfa, Victor, estava caçando traidores, e ela era o alvo perfeito. Não por traição, mas por saber demais, por ter visto o que ninguém deveria. O ritual de sangue nas ruínas do antigo forte de Pedra Alta, onde clãs se reuniam para disputar territórios sob o manto da noite. Elara não era vampira, ainda não. Mas o veneno que Victor injetara em seu braço 3 noites atrás, durante um encontro que ela pensara ser paixão, pulsava como fogo em suas veias. Era o soro da transformação, uma mistura biológica cruel que os alfas usavam para forjar lealdades eternas. Ela sentia os caninos inchando, a sede queimando na garganta, mas resistia, odiando a fraqueza que a tornava presa. Agora, fugindo para sua casa modesta na Vila Sombria, um bairro de casarões em ruínas, onde as famílias de humanos e meio-sangues viviam à mercê dos noturnos, ela sabia que o fim se aproximava. Os perseguidores eram implacáveis. Um deles, um vampiro magro chamado Thorn, saltou de um telhado baixo, suas unhas como garras estendidas. Elara girou pegando uma barra de ferro enferrujada de uma pilha de entulhos e acertou-o no joelho. O osso estalou e ele caiu rosnando, mas os outros 2, gêmeos de olhos vermelhos, descendentes de uma linhagem antiga de caçadores de Eldória, a cercaram. "A rainha quer você viva", sibilou um deles, referindo-se à matriarca rival, Isolde, que disputava o trono de Victor com unhas e dentes. "Mas o Alfa, ele vai te quebrar primeiro." Ela não esperou. Correu para a porta dos fundos de sua casa, um sobrado apertado com paredes de tijolo aparente e janelas gradeadas contra invasores. Lá dentro, o porão era seu refúgio. Prateleiras de ervas secas, frascos de água benta improvisada, inútil contra vampiros verdadeiros, mas o suficiente para queimá-los superficialmente, e o fogão a lenha onde fervia água para o chá noturno. Foi ali que ela os ouviu se aproximando, as portas rangendo como ossos velhos. Victor chegou primeiro. Ele não corria como os outros. Movia-se como uma sombra viva, o corpo alto e musculoso preenchendo o vão da porta. Seus olhos de um cinza aço fixaram-se nela com uma intensidade que a paralisava. "Elara", disse ele, a voz um ronronar grave que ecoava pelas paredes úmidas. "Você foge de mim como se eu fosse o monstro, mas sou eu quem te protege." "Proteger?" Ela riu, amarga, enquanto o pavor se misturava à raiva. Ele era o Rei Alfa dos clãs de Eldória, governando das profundezas do Castelo de Névoa, uma fortaleza escavada nas montanhas ao norte da cidade, onde túneis subterrâneos
ligavam aos esgotos abandonados de Vila Sombria. Seus rivais, os Lobos de Prata, vinham do sul, das florestas densas de Floresta Cinzenta, onde caçavam em bandos e tramavam contra ele. Elara se envolvera nisso por acidente. Uma noite na taverna, um beijo roubado, e agora o soro a amarrava a ele para sempre. Os perseguidores irromperam atrás dele, mas Victor os deteve com um gesto. Ela é minha, rosnou, e os gêmeos recuaram, embora o ódio brilhasse em seus olhos. Thorne, mancando, cuspiu no chão. Isolde vai te derrubar, Alfa. Essa humana não vale o trono. Elara viu sua chance. Enquanto Victor se virava para eles, ela correu para o fogão, pegando o balde de água fervente que borbulhava. Sem pensar, jogou tudo nele. O impacto foi imediato. A pele dele ferveu, o cheiro de carne queimada preenchendo o ar, e por um instante, o rei Alfa, invencível, eterno, pareceu mortal. Agora, de pé no porão, com o vapor se dissipando, Victor se aproximou devagar, ignorando a dor que o fazia tremer. Seus músculos se contraíam, regenerando-se lentamente. Vampiros curavam rápido. Mas água fervente era um lembrete cruel de sua biologia frágil. Ele tocou o rosto dela, os dedos quentes e machucados. — Por quê? Perguntou ela, a voz falhando, sentindo a sede crescer, o soro atraindo. — Porque você me desafia, respondeu ele, o sorriso voltando torto e dolorido. E em Eldória, desafio é o que nos mantém vivos. Do lado de fora, uivos distantes ecoavam das ruas da Vila Sombria, sinal de que os Lobos de Prata se aproximavam. A caçada não acabara, era só o começo. Elara sentiu o mundo girar, dividida entre o humano que era e o monstro que se tornava, presa no jogo de reis e sombras que consumia a noite inteira. O vapor ainda pairava no ar úmido do porão como um véu de fantasmas, misturando-se ao cheiro acre de carne queimada e sangue fresco. Elara recuou contra a parede de tijolos frios, o coração disparado ecoando em seus ouvidos como o rugido distante de um trem nos túneis abandonados sob Vila Sombria. Victor, o rei Alfa, erguia-se agora com uma graça predatória, os músculos do peito se contraindo, enquanto a regeneração vampírica começava a trabalhar, bolhas se fechando em cicatrizes rosadas, pele se recompondo como argila moldada por mãos invisíveis. Seus olhos cinza-aço a fixavam, não com fúria, mas com uma fome que ia além da sede de sangue, uma possessividade que a fazia tremer. — Você acha que isso me para? Murmurou ele, a voz rouca ganhando força à medida que o corpo se curava. Ele deu um passo à frente, ignorando os resquícios de dor que faziam seus ombros se enrijecerem. Do lado de fora, os uivos dos Lobos de Prata se aproximavam, ecoando pelas ruas estreitas de paralelepípedos, onde as lâmpadas de gás tremeluziam como olhos vigilantes nas fachadas coloniais decadentes. Elara sentia o soro pulsar em suas veias, uma queimação que transformava o medo em algo mais primal. Uma urgência que a impelia a correr, ou a atacar. Ela girou nos calcanhares, os pés escorregando no piso irregular de pedra, e subiu a escada rangente que levava à cozinha principal. O sobrado era um labirinto de cômodos apertados, com paredes cobertas de papel de parede desbotado e móveis antigos herdados de avós que nunca entenderam os perigos da noite em Eldória. Victor a seguiu sem pressa, como se o tempo fosse seu aliado eterno. — Elara, pare. Eles estão vindo por nós dois. Isolde não perdoa quem se alia ao inimigo, e você agora é minha inimiga aos olhos dela. No andar de cima, a porta da frente estremeceu com um impacto violento, madeira estalando como ossos sob pressão. Os gêmeos Lobos de Prata forçavam a entrada, suas silhuetas esguias projetadas pela luz fraca da rua. Thorne, o mancante, rosnava ordens do lado de fora, sua voz cortando o ar como uma lâmina. — Entrem e peguem a humana. O Alfa está fraco. Agora é nossa chance. Elara correu para a janela gradeada, espiando a rua. A Vila Sombria acordava em caos, vizinhos se trancando em casas de janelas altas e portas reforçadas. O nevoeiro do Rio Negro subindo como uma maré viva, engolindo os postes de luz.
Victor surgiu atrás dela, sua mão grande envolvendo seu pulso com firmeza, mas não crueldade. O toque era quente, apesar da queimadura recente, e enviava um arrepio pela espinha dela. Parte repulsa, parte algo que o soro amplificava, uma conexão biológica que atraía. Ouça-me, sussurrou ele, o hálito fresco contra sua orelha. Eu não te transformei por capricho. Em Eldória, os clãs se devoram uns aos outros há séculos. Os lobos de prata controlam as rotas de caça na Floresta Cinzenta, mas eu domino os túneis sob o castelo de névoa. Isolde quer meu trono, porque sabe que o soro que eu crio é o futuro, lealdade eterna, sem as fraquezas dos velhos rituais de mordida. A porta da frente cedeu com um estrondo, e os gêmeos irromperam na sala de estar, seus olhos vermelhos brilhando na penumbra. Eram descendentes de uma linhagem antiga, vampiros puros nascidos nas profundezas das minas abandonadas ao sul da cidade, onde o sangue de trabalhadores humanos ainda manchava as paredes de rocha. O primeiro, Silas, saltou sobre o sofá desgastado, garras estendidas, enquanto o segundo, Dorian, flanqueava pela cozinha, farejando o ar como um cão de caça. "Onde está o Alfa?" sibilou Silas, sua voz um chiado gutural. "Vamos arrancar sua coroa e entregá-la à rainha." Elara se debateu no aperto de Victor, mas ele a puxou para o corredor estreito, os dois correndo para as escadas que desciam aos fundos da casa, uma saída secreta que ela mesma cavara anos atrás, ligando ao sistema de esgotos que serpenteava sob a vila sombria. O ar ali embaixo era fétido, cheirando a mofo e água estagnada, mas era melhor que enfrentar os gêmeos sozinha. Victor a empurrou para a frente, seu corpo bloqueando a entrada, enquanto os perseguidores os alcançavam. Um rosnado ecoou, seguido de um impacto, carne contra carne, unhas rasgando tecido e pele. Ela desceu aos tropeços, a lanterna improvisada balançando em sua mão, iluminando túneis de tijolos rachados onde ratos fugiam das sombras. O som da luta acima era brutal. Grunhidos, ossos estalando, o cheiro de sangue se infiltrando pelo ar úmido. Victor era forte, mas ferido, e os gêmeos lutavam como uma unidade, sincronizados por laços de sangue que os tornavam mortais em bando. Elara parou em uma encruzilhada subterrânea, o coração apertado pela culpa. Ela causara isso. Seu ato impulsivo no porão enfraquecera o Alfa no momento errado. De repente, Victor despencou pela escada, rolando até parar aos pés dela, o rosto ensanguentado, uma garra profunda rasgando seu ombro. Ele se ergueu ofegante, pegando-a pelo braço novamente. "Corra! Eles vão nos seguir pelos túneis. Levam direto aos esconderijos deles no Mercado das Sombras." Mas antes que pudessem avançar, Dorian surgiu na escuridão saltando de um cano exposto, suas presas à mostra. Elara gritou, instintivamente erguendo a lanterna como arma. Mas Victor interceptou o ataque, os dois colidindo em uma massa de membros e fúria. O impacto os jogou contra a parede úmida, tijolos se desfazendo em pó. Victor cravou os dentes no pescoço de Dorian, o som de sucção ecoando como um beijo profano, sangue jorrando quente e viscoso. O gêmeo se debateu, garras arranhando as costas do Alfa, mas Victor era o rei por uma razão. Sua força biológica, aprimorada por séculos de caçadas nas colinas rochosas de Pedra Alta, o superava. Com um giro brutal, ele quebrou o pescoço de Dorian, o corpo caindo inerte no chão lamacento. Silas apareceu logo atrás, paralisado pela visão do irmão morto. "Você matou ele." Rugiu, mas o ódio em sua voz tremia de medo. Victor se virou, lábios manchados de vermelho, e avançou devagar. "Diga a Isolde que a caçada termina aqui. Elara é minha, e Eldória também." Silas recuou para as sombras, desaparecendo nos túneis ramificados que levavam às profundezas da cidade, onde os lobos de prata se reuniam em antros escondidos sob o Mercado das Sombras. Elara observava, o estômago revirando com um cheiro metálico, a sede em sua garganta agora uma ânsia insuportável. Victor se aproximou dela, limpando o sangue do queixo com o dorso da mão. "Você viu o que eu sou", disse ele,
a voz baixa e carregada de algo que parecia vulnerabilidade. Mas também o que você pode ser. O soro está te mudando. Sinta isso. Em vez de fugir, lute ao meu lado. Ela balançou a cabeça, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Mas o toque dele em sua bochecha a ancorava, dividindo-a entre repulsa e um laço que se formava contra sua vontade. Os túneis ecoavam com uivos distantes agora, sinal de que mais lobos se mobilizavam. Victor a puxou para mais fundo, rumo aos acessos que subiam para o castelo de névoa, onde as muralhas de pedra negra se erguiam contra as montanhas ao norte. A noite em Eldoria se fechava ao redor deles, uma teia de traições e instintos que os arrastava para o coração do conflito. Elara sentia o humano em si enfraquecendo, o monstro despertando, e pela primeira vez questionava se a dor valia mesmo a pena, ou se era só o preço de sobreviver nas sombras. Os túneis sob a Vila Sombria pareciam vivos, pulsando com o gotejar incessante de água infiltrada nas rachaduras dos tijolos antigos, como se o coração da terra batesse em sincronia com a fúria noturna de Eldória. Elara tropeçava atrás de Victor, o ar fétido grudando em sua pele suada, o cheiro de sangue seco ainda impregnado em suas roupas rasgadas. Seus caninos latejavam, uma dor aguda que se espalhava pela mandíbula, e a sede. Ah, aquela sede infernal! Rastejava pela garganta como espinhos aquecidos. O soro a transformava de dentro para fora, tornando cada respiração uma batalha contra o instinto que sussurrava para morder, para provar o que Victor acabara de derramar no chão lamacento. Ele a guiava com mão firme no ombro dela, os passos silenciosos contrastando com o eco de seus próprios pés escorregadios. "Fique perto", murmurou Victor, a voz baixa e urgente, os olhos cinza-aço varrendo as sombras à frente. "Esses túneis ligam direto aos acessos do castelo de névoa, mas os lobos de prata conhecem atalhos. Isolde tem espiões em todos os cantos, traidores que vendem rotas por um gole de sangue fresco." O peso de suas palavras a atingiu como um soco. Ela não era mais só uma humana fugitiva, mas uma peça no tabuleiro sangrento dos clãs, onde lealdades se forjavam em presas e se quebravam em traições. Eles viraram em uma bifurcação estreita, onde o teto baixava tanto que Victor teve de se curvar, os ombros largos roçando as paredes úmidas. O som de uivos distantes ainda ecoava, mas agora misturado a algo pior, o arrastar de pés, o farfalhar de roupas contra a rocha. Elara sentiu o pavor se enroscar em seu estômago, mas o soro amplificava tudo. O medo virava fúria, uma energia primal que a fazia cerrar os punhos. "Por que eu?" sussurrou ela, a voz rouca de exaustão e raiva. "Você me envenenou sem pedir. Agora sou isso." Uma aberração no meio do seu inferno. Victor parou abruptamente, virando-se para encará-la na luz fraca de uma rachadura que vazava luar filtrado. Seu rosto, marcado por arranhões que já se fechavam em linhas finas, carregava uma expressão que ela não esperava. Não pena, mas uma vulnerabilidade crua, como se o rei Alfa, senhor das montanhas ao norte, sentisse o peso de sua própria eternidade. "Por que você viu além das mentiras, Elara? Na taverna do Mercado das Sombras, você não baixou os olhos como os outros humanos. Você questionou. Em Eldória, questionar é perigoso, mas é o que nos salva da estagnação. O soro não é veneno, é evolução. Os velhos vampiros enfraquecem com o tempo, seus instintos embotam. Eu crio algo novo, laços que duram, clãs unidos por biologia, não por medo." Antes que ela pudesse responder, um rosnado baixo veio das sombras à esquerda. Victor a empurrou para trás de si, os músculos se tensionando como cordas de arco. Duas figuras emergiram da escuridão, não lobos de prata, mas sentinelas do próprio clã de Victor, vampiros de peles pálidas e olhos negros como carvão, vestidos com capas esfarrapadas que cheiravam a terra úmida das colinas de pedra alta. O primeiro, um homem corpulento chamado Garrick, inclinou a cabeça em submissão, mas seus olhos dardejaram para Elara com desconfiança. "Meu rei", grunhiu ele, a voz grossa como o rugido de um urso. "Os túneis estão infestados." Silas escapou e chamou reforços.
Isolde mobilizou os caçadores das minas ao sul. Eles sabem que você está ferido. A segunda sentinela, uma mulher esguia de cabelos negros trançados, chamada Lyra, farejou o ar e franziu o nariz para Elara. E essa humana cheira a transformação recente. Você a marcou? Isolde vai usar isso contra nós. Dirá que você enfraquece o clã com mestiços instáveis. Lyra era leal, mas sua linhagem remontava aos guardiões das muralhas do Castelo de Névoa, onde disputas internas fervilhavam como o vapor dos banhos termais escondidos nas profundezas. Elara sentiu o olhar dela como uma lâmina. O preconceito contra humanos infiltrados nos clãs de Eldória, enraizado em gerações de caçadas predatórias. Victor ergueu a mão, silenciando-os. Ela é minha escolhida. O soro a tornará uma de nós, mais forte que os puros de Isolde, sem as fraquezas de suas mordidas selvagens. Ele se virou para Elara. O toque em seu braço agora um elo que a aquecia contra o frio do túnel. Confie em mim. Garrick e Lyra nos levarão pelo caminho das veias de pedra, um labirinto natural sob as montanhas que só o clã conhece. Mas Elara via a dúvida nos olhos das sentinelas. Em um mundo de hierarquias vampíricas, onde alfas subiam ao poder derrubando rivais em duelos sangrentos, uma humana em transformação era uma fraqueza exposta. Eles prosseguiram em formação tensa, os túneis se abrindo em galerias maiores, onde estalactites pingavam como presas invertidas, iluminadas por fungos luminescentes que emitiam um brilho esverdeado fantasmagórico. O ar ficava mais seco, carregado do cheiro mineral das rochas profundas, e Elara sentia o soro acelerar seu pulso, os sentidos aguçando. Ela ouvia o bater de asas de morcegos nas fendas, farejava o suor salgado de seus companheiros. Mas a sede crescia, uma ânsia que a fazia lamber os lábios, imaginando o calor do sangue de Victor, ainda fresco em sua mente da luta com Dorian. De repente, o chão tremeu. Pedras rolaram do teto e um berro ecoou, não um uivo, mas um grito de alerta. Emboscada! Rugiu Garrick, sacando uma adaga curva de osso endurecido, forjada nas forjas escondidas do Castelo de Névoa. Dos recessos laterais, 3 lobos de prata saltaram, não os gêmeos, mas assassinos treinados nas florestas densas da Floresta Cinzenta. Seus corpos marcados por tatuagens de presas entrelaçadas, símbolos de lealdade a Isolde. O líder, um vampiro de cicatrizes no rosto chamado Ren, mirou Victor com um sorriso feral. O rei cai esta noite. A humana é o preço. Isolde quer seu sangue para provar fraqueza. A luta explodiu em caos primal. Lyra atacou primeiro, suas unhas rasgando o flanco de um lobo, o som de carne se abrindo como tecido rasgado, preenchendo o túnel. Garrick bloqueou Ren, os dois colidindo com força que rachou a rocha, presas à mostra em um duelo de instintos. Victor protegeu Elara, mas um dos atacantes a acertou de raspão, garras traçando seu braço. A dor foi lancinante, mas o soro reagiu. Uma onda de regeneração parcial fechando o ferimento em segundos, deixando-a ofegante com o poder recém-despertado. Elara não fugiu. Pela primeira vez o monstro dentro dela rugiu. Ela pegou uma estalactite caída, afiada como uma lança, e cravou no ombro do terceiro lobo, que se debateu uivando. O sangue jorrou quente e tentador, e ela recuou, horrorizada. Mas Victor terminou o serviço, quebrando o pescoço do inimigo com um giro brutal. Ren, vendo a maré virar, cuspiu sangue e fugiu para as sombras prometendo vingança. Isolde vai te caçar até o amanhecer, Alfa. Seu castelo cai. Ofegantes, o grupo se reagrupou. Lyra limpou as mãos ensanguentadas, olhando Elara com um respeito relutante. Talvez você valha mesmo a dor, mestiça. Victor assentiu, puxando Elara para perto enquanto emergiam em uma escadaria em espiral que subia as muralhas do Castelo de Névoa. As torres de pedra negra se erguiam contra o céu estrelado, ventos frios das montanhas uivando como sentinelas. Mas ao longe, nas planícies que separavam o castelo da Floresta Cinzenta, fogueiras piscavam, acampamentos dos lobos de prata se mobilizando. A guerra pelo trono de Eldória escalava, e Elara, dividida entre o humano que resistia e o predador que emergia, sabia que sua escolha definiria não só sua sobrevivência, mas o destino das sombras que os envolviam.
As muralhas do Castelo de Névoa se erguiam como sentinelas eternas contra o céu noturno de Eldória. Suas pedras negras, absorvendo a luz das estrelas e exalando um frio úmido que se infiltrava nos ossos. Elara subia a escadaria em espiral ao lado de Victor, os degraus irregulares de granito rangendo sob seus pés, enquanto Garrick e Lyra flanqueavam atrás, os sentidos alertas para qualquer sussurro de traição nos ventos que uivavam das montanhas ao norte. O ar ali era rarefeito, carregado do cheiro de pinheiros ancestrais e terra remexida, mas o pulsar do soro em suas veias transformava o cansaço em uma vigilância febril, como se seu corpo se preparasse para a caçada que inevitavelmente viria. No topo da escada, as portas maciças de ferro forjado se abriram com um gemido grave, revelando o pátio interno do castelo, um vasto quadrilátero cercado por torres cilíndricas, onde tochas de resina crepitavam em suportes de bronze, lançando sombras dançantes sobre o chão de lajes polidas pelo tempo. Vampiros do clã de Victor patrulhavam as almenas, seus olhos reluzindo como brasas na penumbra, corpos esguios envoltos em mantos de lã grossa, tecida nas vilas das colinas de pedra alta. Mas o ar estava tenso, carregado de murmúrios abafados e olhares desviados. A notícia da emboscada nos túneis já se espalhara como veneno pelas veias do clã. Victor parou no centro do pátio, sua presença imponente silenciando o burburinho. "Reúnam o conselho!" ordenou ele, a voz ecoando como um trovão contido, os músculos ainda marcados pelas cicatrizes frescas da luta. Garrick assentiu e desapareceu por um arco lateral, rumo às salas de pedra esculpida onde os anciãos se reuniam, enquanto Lyra guiou Elara para uma alcova adjacente, uma câmara de paredes altas, adornadas com tapeçarias desbotadas que retratavam caçadas antigas nas florestas circundantes. "Fique aqui", disse Lyra, sua voz um sussurro afiado como uma garra. "O castelo é seguro, mas você é uma incógnita. Os leais questionam o Alfa por trazê-la para o coração do nosso território." Elara se encostou contra a parede fria, o braço ferido latejando com uma regeneração que a deixava tonta, o soro acelerando o fluxo sanguíneo como um rio selvagem. Ela observava pela fenda da porta entreaberta. Victor era cercado agora por uma dezena de vampiros, figuras de linhagens variadas, alguns altos e nobres descendentes dos senhores das minas ao norte, outros magros e ágeis, caçadores das trilhas rochosas que ligavam o castelo à Vila Sombria. Um deles, um vampiro idoso de barba grisalha e olhos fundos chamado Eldrick, avançou com passos deliberados, o rosto marcado por rugas que contavam séculos de disputas internas. "Meu rei", começou ele, a voz trêmula mas firme, "os lobos de prata ousam invadir nossos túneis. Silas fugiu e espalhou a notícia de que você foi ferido. E pior, que trouxe uma humana em transformação para cá. Isolde usa isso para semear dúvida. Nossos sentinelas relatam fogueiras na planície. Eles marcham para as muralhas ao amanhecer." Victor cruzou os braços, o peito largo projetando uma sombra que engolia Eldrick. "Dúvida é o veneno de Isolde, não o meu. O soro que injetei em Elara é a prova de que evoluímos além das mordidas brutas dos lobos. Ela lutou hoje, matou um deles com as próprias mãos. Isso não é fraqueza, é o futuro do clã." Mas Elara via as trocas de olhares entre os outros. Um jovem vampiro de cabelos curtos, Marek, franzia o senho, seus punhos cerrados revelando unhas alongadas. Uma mulher de traços afiados, Cira, sussurrava para um companheiro, o descontentamento fermentando como vinho azedo nas adegas profundas do castelo. Dentro da alcova, Elara sentia a transformação avançar como uma maré inexorável. Seus dentes caninos pressionavam os lábios, e a sede voltava em ondas, fazendo-a salivar com o cheiro distante de sangue dos vampiros no pátio. Ela se curvou, mãos na barriga, enquanto visões fragmentadas invadiam sua mente. Não premonições místicas, mas instintos biológicos despertando. Memórias do soro que amplificavam o medo em sobrevivência primal. "Eu não pedi isso", murmurou para si mesma.
as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor frio. Mas o laço com Victor a puxava, uma conexão química que tornava sua ausência uma dor física, como se veias compartilhadas os unissem. Lyra retornou, carregando um frasco de vidro opaco com um líquido viscoso. Não sangue, mas um extrato de raízes das colinas, usado para estabilizar transformações recentes. Beba, ordenou ela, empurrando o frasco para Elara. Vai acalmar a sede até o Alfa decidir seu destino. Mas saiba, em Eldória, mestiços como você são raros. Os clãs os caçam por instabilidade. O soro pode falhar, deixando você fraca para sempre. Elara engoliu o líquido amargo, o alívio imediato misturado a uma raiva surda. Destino? Victor me roubou o meu. Ele sorri para a dor como se fosse um jogo, mas eu sinto cada mudança como uma morte. Antes que Lyra pudesse responder, um alarme ecoou pelas muralhas, um sino de bronze grave tocado nas torres de vigia. Do pátio, gritos irromperam. Invasores nas muralhas externas, lobos de prata escalando as encostas. Victor rugiu ordens, mobilizando os guardas para as defesas, enquanto Eldrick e Marek corriam para as escadarias que levavam às almenas. Mas no caos, Cira se aproximou de Victor, sua voz um veneno sussurrado. E se for traição interna? Você confia nela, Alfa? A humana pode ser o elo que Isolde usa para nos derrubar. Victor a fuzilou com os olhos, mas a semente da dúvida já brotava. Elara saiu da alcova, impulsionada por uma urgência instintiva, o soro transformando pavor em ação. Ela correu para o pátio, onde vampiros se armavam com adagas e arcos curtos, o ar agora carregado de fumaça de tochas e o cheiro metálico de antecipação. Victor a viu e estendeu a mão, puxando-a para perto, enquanto uma flecha perdida zunia pelo ar, cravando-se em uma laje próxima. Fique atrás de mim, grunhiu ele. Mas Elara sentiu o monstro dentro dela se agitar. Não mais presa, mas predadora em potencial. Os lobos de prata surgiram nas sombras das muralhas, escalando com garras que rasgavam a pedra como papel, liderados por um contingente de 10, incluindo reforços das minas ao sul. Reno, sobrevivente dos túneis, liderava o assalto, seu rosto cicatrizado, contorcido em fúria. Pela rainha Isolde, berrou ele, saltando para o pátio e colidindo com Garrick em uma explosão de presas e punhos. A batalha se acendeu. Lyra derrubou um invasor com um golpe preciso no pescoço, sangue espirrando nas lajes. Marek lutava 2 de uma vez, seus rosnados ecoando como trovões nas montanhas. Victor enfrentou Ren diretamente, os dois rolando pelo chão em uma dança brutal de força vampírica, unhas traçando sulcos profundos na carne que se regenerava devagar sob o luar. Elara, encostada em uma coluna, viu Cira hesitar. Um instante de dúvida que atraiu. A vampira virou-se contra um aliado distraído, cravando as presas em seu ombro, traindo o clã por um acordo secreto com Isolde. Traição, gritou Elara, sua voz cortando o caos, e instintivamente ela avançou, pegando uma adaga caída e arremessando-a contra Cira. A lâmina acertou o ombro da traidora, fazendo-a recuar uivando. Victor terminou Ren com um golpe fatal no coração, o corpo do lobo caindo inerte, mas o dano estava feito. 2 guardas mortos, as muralhas rachadas, e Cira fugindo para as sombras com os remanescentes dos lobos. O Alfa se ergueu, ofegante, e olhou para Elara com uma mistura de orgulho e preocupação. Você salvou o clã esta noite, murmurou ele, limpando o sangue do rosto. Mas Eldrick, aproximando-se com olhos estreitados, balançou a cabeça. Ou o condenou. A traição veio de dentro, e você a trouxe para cá. O pátio silenciou, o peso das acusações pairando como névoa, enquanto Elara sentia o soro solidificar sua transformação, dividindo-a ainda mais entre lealdade forçada e o abismo de um clã à beira do colapso. As fogueiras na planície cresciam, sinal de que Isolde não pararia. A guerra por Eldória agora sangrava pelas veias do próprio castelo. O pátio do castelo de névoa ainda ecoava com os resquícios da batalha, o ar denso de fumaça acre das tochas apagadas e o cheiro metálico de sangue que se infiltrava nas lajes rachadas.
Elara ofegava contra a coluna de granito, a adaga ensanguentada escorregando de seus dedos trêmulos, enquanto os vampiros do clã se aproximavam em um semicírculo tenso, olhos reluzindo com uma mistura de fúria e suspeita. Cira havia fugido para as sombras das muralhas, seu uivo de dor se perdendo nos ventos frios das montanhas. Mas o dano pulsava como uma ferida aberta. 2 guardas mortos, suas carcaças pálidas estendidas no chão, e o conselho agora dividido, com Eldrick apontando um dedo acusador diretamente para ela. "Você a trouxe para cá, Victor", trovejou Eldrick, sua barba grisalha tremendo de raiva, os punhos cerrados revelando veias salientes que traíam séculos de lealdade instável. "Essa humana, ou o que resta dela, é o catalisador. Isolde não precisaria de espiões se você não enfraquecesse o clã com experimentos como o soro. Olhe ao redor. Traição brota onde você planta dúvida." Os outros murmuravam em concordância, Marek cruzando os braços com um rosnado baixo, seus olhos negros fixos em Elara, como se ela fosse uma presa invasora nas trilhas rochosas de Pedra Alta. O castelo, com suas torres que se erguiam como presas contra o céu estrelado, parecia agora uma prisão, as muralhas externas marcadas por garras que escorriam poeira e sangue. Victor se ergueu devagar, o peito largo marcado por sulcos profundos que se fechavam lentamente sob o luar filtrado pelas nuvens baixas, ignorando a dor que ainda latejava de suas feridas antigas. Ele se posicionou entre Elara e o conselho, sua presença uma barreira de músculos e instinto alfa, o cheiro de suor e sangue dele se misturando ao dela em uma conexão biológica que a fazia tremer. "Acusações não curam feridas." "Eldrick", rebateu ele, a voz grave cortando o ar como uma lâmina afiada. Cira tramava com Isolde há semanas. Eu sentia o cheiro da traição nela, o fedor das florestas da floresta cinzenta em sua capa. Elara a expôs. "Ela lutou pelo clã esta noite quando vocês hesitaram." Seus olhos cinza-aço varreram o grupo, desafiando qualquer um a avançar, mas Elara via a rachadura. Até Garrick, leal como uma rocha das montanhas, desviava o olhar, o peso da perda dos guardas corroendo sua confiança. Elara sentiu o soro se agitar em suas veias como um rio de fogo, a transformação acelerando com a adrenalina da batalha. Seus caninos se alongaram de vez, pressionando os lábios em uma dor lancinante, e a sede explodiu. Não mais um sussurro, mas um rugido primal que a fazia salivar, os sentidos aguçando até captar o pulsar acelerado dos corações ao redor, o salgado tentador do suor nos rostos pálidos. Ela se curvou, mãos nas coxas, enquanto uma onda de náusea a invadia, o humano que restava em si gritando para fugir das profundezas do castelo, onde adegas escondidas guardavam suprimentos de sangue, de caçadas nas colinas. Eu não sou traidora", gaguejou ela, a voz rouca e alterada, ecoando nas paredes de pedra que absorviam segredos há gerações. Mas as palavras soavam fracas, traídas pelo tremor em suas mãos, pelo brilho vermelho que tingia suas pupilas. Lyra se aproximou, sua trança negra balançando como uma corda de forca, e ofereceu um pano úmido para limpar o sangue de Elara. "O soro está completando o ciclo", murmurou ela, os olhos escuros suavizando por um instante, com algo que parecia empatia relutante. "Você sente a fome agora, não é?" Em Eldória, transformações como essa são raras, a maioria quebra sob o peso. Mas se sobreviver, será mais forte que os puros de Isolde, sem as fraquezas de suas linhagens enfraquecidas pelas mordidas selvagens. Elara assentiu debilmente, aceitando o pano, mas o toque de Lyra enviava arrepios, uma mistura de solidariedade e vigilância, como se a sentinela a visse como uma arma imprevisível nas mãos do Alfa. Victor dispensou o conselho com um gesto brusco, ordenando que reforçassem as muralhas e enviassem batedores para as planícies, onde as fogueiras dos lobos de prata piscavam como olhos famintos. "Reúnam-se na sala do trono ao amanhecer. Discutiremos a contraofensiva. Isolde quer o castelo, mas eu conheço os túneis que ligam às minas dela. Ela sangrará primeiro." Os vampiros se dispersaram, relutantes,
deixando o pátio vazio, exceto por Garrick, que arrastava os corpos dos caídos para as profundezas, o som de botas pesadas ecoando como um lamento fúnebre. Victor virou-se para Elara, estendendo a mão com uma gentileza que contrastava com sua ferocidade anterior. Venha, precisamos de um lugar seguro para você. Para nós. Ele a levou por um corredor estreito, ladeado por archotes que projetavam sombras alongadas nas tapeçarias desbotadas, subindo para os aposentos superiores do castelo. Cômodos de tetos abobadados, onde o vento das montanhas infiltrava-se por frestas, carregando o aroma de pinheiros e neve distante. A câmara era espartana, uma cama larga de madeira escura, peles de caça espalhadas no chão de pedra, e uma janela gradeada que dava para as encostas rochosas de pedra alta. Victor trancou a porta pesada, o clique ecoando como uma sentença, e se aproximou dela, os dedos traçando o braço ferido que agora cicatrizava sem deixar marca. A dor que você me causou no porão. Ela me lembrou por que te escolhi, confessou ele, a voz baixa e carregada de uma vulnerabilidade que o rei Alfa raramente mostrava. Em Eldoria, a maioria se curva ao medo. Você luta. O soro te une a mim, mas é sua força que me prende. Elara recuou um passo, o coração martelando contra as costelas, a sede atraindo ao farejar o cheiro dele. Rico, vital, como terra molhada após a chuva. Une, você me roubou a escolha, Victor. Eu era livre na Vila Sombria, cozinhando em meu porão, fugindo das sombras. Agora sou isso. Uma arma no seu jogo de tronos. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas ela não piscou. Os olhos fixos nos dele, sentindo o laço biológico se aprofundar, uma ânsia que ia além da fome, um desejo instintivo de proteção mútua. Ele se aproximou mais, o corpo alto a cercando como uma muralha viva, e por um instante, o mundo se resumiu àquele quarto. O pulsar sincronizado de seus corações, o frio da pedra contra sua pele aquecida pela transformação. Mas o momento se quebrou com um baque distante, o sino de alarme novamente, seguido de gritos nas muralhas inferiores. Victor praguejou correndo para a janela, onde luzes tremeluzentes se moviam nas planícies. Não só fogueiras, mas archotes em marcha, os lobos de prata avançando em formação, reforçados por traidores internos que Cira devia ter recrutado. Eles vêm pelo portão sul, rosnou ele, virando-se para Elara com urgência. Fique aqui. O conselho vai resistir. Mas se Isolde romper as defesas... Ele não terminou, mas o medo em seus olhos, raro, cru, a atingiu como um golpe. Pela primeira vez, Elara viu o Alfa não como predador invencível, mas como um líder isolado, cercado por sombras que devoravam seus próprios. Ela se ergueu, os caninos à mostra em um sorriso feroz que surpreendeu até a si mesma. Não, eu luto com você. O soro me mudou, mas não me quebrou. Victor hesitou, então assentiu, pegando uma adaga curva da parede e entregando-a a ela. Juntos desceram as escadarias em espiral, o castelo acordando em caos, vampiros correndo para posições, o clangor de armas ecoando pelos corredores. Nas muralhas, a batalha recomeçava. Flechas zumbindo no ar noturno, uivos se misturando a rosnados. Elara sentia o monstro se solidificar, a lealdade forçada virando escolha. Mas no fundo uma dúvida persistia. Salvar Victor salvaria Eldória, ou só a arrastaria mais fundo no abismo de sangue e traição que consumia as noites eternas. As planícies se enchiam de sombras em movimento, o cerco se fechando como uma mandíbula, e o destino do clã pendia na lâmina de uma transformação incompleta. As muralhas do castelo de névoa tremiam sob o impacto das catapultas improvisadas dos lobos de prata, pedras rolando pelas encostas rochosas como ossos quebrados, enquanto o ar noturno se enchia de gritos guturais e o cheiro acre de fumaça de archotes. Elara corria ao lado de Victor pelas escadarias em espiral, a adaga curva pesada em sua mão, o soro pulsando em suas veias como um coração secundário, transformando o pavor em uma fúria afiada que a impulsionava para frente. Seus caninos, agora fully alongados, roçavam os lábios e a sede rugia,
mas ela a canalizava em foco, não mais vítima, mas parte da caçada que definia Eudória. Eles emergiram nas almenas superiores, onde o vento das montanhas chicoteava seus cabelos, carregando o fedor de corpos suados e sangue fresco das planícies abaixo. Os lobos de prata avançavam em ondas, uma horda de silhuetas esguias escalando as muralhas externas, com garras que cravavam na pedra negra, liderados por Isolde em pessoa. A rainha rival, uma vampira de cabelos prateados e olhos vermelhos como brasas, montada em um cavalo negro que pisoteava a neve suja das encostas de Pedra Alta. Seus seguidores, caçadores das minas ao sul e das trilhas densas da Floresta Cinzenta, uivavam em uníssono, suas capas esfarrapadas balançando como asas de corvos. "O trono é meu!" berrou Isolde, sua voz cortando o caos como uma lâmina, ecoando pelas torres do castelo. Victor subiu em uma plataforma de vigia, rugindo ordens para os guardas. "Flechas nos flancos! Garrick, segure o portão sul!" O alfa era uma força viva, seus músculos se contraindo enquanto ele arremessava uma lança que perfurou o ombro de um lobo escalador, o corpo caindo com um baque surdo nas rochas abaixo. Elara se posicionou ao lado dele, o coração martelando em sincronia com o dele. O laço biológico do soro os unia agora, amplificando instintos compartilhados, tornando cada movimento dele uma extensão do seu. Ela mirou uma flecha em um invasor que saltava para a muralha interna, o projétil cravando-se no peito do vampiro, que rolou para trás com um gorgolejo de sangue borbulhante. Mas a traição interna ainda corroía. Eldrick, o ancião, hesitava nas sombras de uma torre adjacente, seus olhos fundos dardejando entre Victor e a horda abaixo. Marek, o jovem guerreiro, lutava ferozmente ao lado de Lyra, derrubando 2 lobos com golpes de adaga que rasgavam tendões e artérias, mas sussurros de dúvida se espalhavam entre os defensores. "O alfa nos enfraquece com a mestiça", murmurava um sentinela, enquanto limpava sangue de sua lâmina. Elara ouvia tudo, os sentidos aguçados captando o veneno nas vozes, e a raiva a impulsionava. Ela não seria o elo fraco, provaria seu valor nas veias que corriam sob o castelo. Isolde rompeu o portão sul com um ariete de troncos das florestas cinzentas, madeira estalando como ossos sob pressão, e irrompeu no pátio inferior com uma dezena de elite. Vampiros de presas alongadas por gerações de caçadas predatórias, seus corpos marcados por cicatrizes de duelos passados. Garrick os enfrentou primeiro, seu corpo corpulento colidindo com o de um lobo maciço, os dois rolando pelo chão de lajes em uma massa de presas e garras. O ar se encheu de rosnados, o som de carne se rasgando ecoando pelas paredes, enquanto o sangue espirrava nas tapeçarias desbotadas que adornavam os arcos. Lyra saltou de uma almenha, cravando as unhas no pescoço de um invasor, mas foi derrubada por outro, sua trança negra se desenrolando no chão lamacento. Victor desceu como uma avalanche, pulando para o pátio e enfrentando Isolde diretamente. Os 2 alfas colidiram com força que rachou o pavimento. Victor cravando os dentes no ombro dela, enquanto ela retaliava com garras que traçavam sulcos profundos em seu peito. "Você acha que o soro te salva, Victor?" sibilou Isolde. O sangue prateado escorrendo por sua pele pálida, os olhos vermelhos flamejando com ódio ancestral. "Eu controlo as minas e as florestas. Eudória me pertence por direito de sangue puro." Ele a jogou contra uma coluna, o impacto ecoando como um trovão. Mas ela se ergueu rápida, contra-atacando com um golpe que abriu sua coxa, expondo músculo e tendão. Elara desceu as escadas correndo, a adaga em punho, impulsionada pela visão de Victor sangrando. O laço do soro a fazia sentir a dor dele como própria, uma queimação que alimentava sua fúria. Ela interceptou um lobo que flanqueava o alfa, cravando a lâmina em suas costas e torcendo com força primal, o vampiro caindo de joelhos com um urro gorgolejante. O sangue jorrou quente em sua mão, e pela primeira vez ela não recuou. Lambeu os dedos instintivamente, o gosto metálico acalmando a sede em uma onda de euforia biológica, o soro completando a transformação em um clímax de instinto desperto.
No centro do pátio, Eldrick traiu abertamente. Ele se virou contra Marek, cravando uma adaga nas costas do jovem guerreiro, que caiu rosnando de surpresa. Pelo clã verdadeiro, gritou o ancião, seus olhos fundos agora brilhando com ambição, revelando que tramava com Isolde para derrubar Victor e reivindicar o trono. Elara viu a cena e agiu sem pensar. Lançou-se contra Eldrick, os caninos à mostra, mordendo seu antebraço com uma força que surpreendeu até a si mesma. O sangue do traidor era amargo, envenenado por anos de intrigas, mas ela o sugou o suficiente para enfraquecê-lo, arrancando a adaga de sua mão e cravando-a em seu peito. Eldrick caiu gorgolejando, o corpo convulsionando nas lajes frias. Victor, vendo a intervenção, terminou Isolde com um golpe final. Ele a imobilizou contra o chão, as presas cravadas em sua jugular, sugando até que os olhos vermelhos dela se apagassem em vazio. A rainha rival se debateu uma última vez, garras arranhando o ar, antes de ficar imóvel, o corpo pálido se dissolvendo em uma poça de sangue que se infiltrava nas rachaduras da pedra. Os lobos restantes, vendo sua líder cair, recuaram em pânico, uivando enquanto fugiam para as planícies, deixando para trás um rastro de corpos e armas abandonadas. O pátio silenciou, exceto pelo ofegar dos sobreviventes e o gotejar de sangue nas lajes. Victor se ergueu, o peito arfando, e se aproximou de Elara, que limpava os lábios manchados, os olhos agora com um brilho cinza-aço como os dele. O soro selara a união, transformando-a em uma alfa ao seu lado. "Você vale cada cicatriz", murmurou ele, tocando seu rosto com dedos trêmulos, o sorriso torto voltando apesar da exaustão. Garrick e Lyra, feridos mas vivos, se aproximaram, inclinando a cabeça em respeito, enquanto os guardas remanescentes murmuravam lealdade renovada. Elara sentiu o peso da noite se assentar. O humano que fora, morrera no porão da Vila Sombria, mas o que emergia era mais, uma predadora forjada em dor e instinto, ligada a Victor não só por biologia, mas por batalhas compartilhadas. Eudória ainda sangraria com disputas de clãs nas sombras dos túneis e florestas, mas naquela madrugada, com o céu clareando sobre as montanhas, o castelo de névoa se erguia intacto, um bastião de evolução contra a selvageria antiga. Ela apertou a mão dele, a sede saciada por vitória, e juntos caminharam para as profundezas do castelo, onde as noites eternas prometiam mais caçadas, mais laços, e um trono construído não em medo, mas em sangue unido.